Deixa eu ver se alguém vai entrar aí. Meu Deus. Fala, Fabinho. Cadê meu povo? Tá, Fabinho, vê se tá... Natália, Fábio, vê se tá dando pra me ouvir legal aí. Tô com fone sem fio. E às vezes esses fones sem fio já não... Ô, paz, varão. Edivaldo, paguei mó amigo ontem, né, Edivaldo? Tá legal o som? Caramba. Gente, aí tô só nessa live aí, ia trocar uma ideia, entendeu? Eu esqueci de colocar lá o horário, é 9 horas e a intenção é responder perguntas, né? Perguntas aleatórias dentro daquilo que... Ô, Natália, mamãe Natália, perguntas aleatórias, né? Deixa eu pegar um negócio aqui, fica aí. Fica aí, não sai não. Não sai não. É porque eu vi que a minha barba não tá penteadinha, entendeu? Viu? Ó, a diferença. Know-how. Aí. O pessoal se acabando no chocolate, né? Peixe. Aí. Dá um quê de intelectual. E eu tô falando com vocês aqui e mandando pra galera aqui que eu vou... Eu quero que vocês me respondam, vou colocar aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. O que significa, o que é a Páscoa para você? Ó. Vou botar aqui e vou fixar. Deixa eu ver se eu sei fazer isso ainda, gente. Fica aqui. Ah, fixei. Aí a pergunta é essa: o que é a Páscoa pra gente, né? Deixa eu aqui só responder. O que é a Páscoa pra gente, né? O que é a Páscoa para um ser humano? Deixa eu ver se melhora aqui o enquadramento. No peito aqui, ó, coração ardente. O que é a Páscoa? A Elizabeth falou que ia vir, veio mesmo. Natália tá aqui, Fabinho. Gente, manda um aviãozinho pra galera aí. Compartilha aí, porque eu não avisei também. Eu não tenho o hábito de fazer live, então eu não criei esse hábito nas pessoas de acompanharem live, né? Porque tudo é hábito. O varão aqui faz o negócio, não faz mais. Inclusive, no dia 14 eu vou participar de um podcast. Mas acho que não vai ser ao vivo, vai ser gravado. Então eu vou ver com o pessoal lá como é que vai ser esse negócio. O que é a Páscoa, né, gente? A Páscoa é uma festa que ela existe por pelo menos aí, vamos colocar 5.000 anos. Pai, Elizabeth. Ela existe há quase 5.000 anos. Olha, eu quero ver quem consegue colocar para mim a base bíblica aí, a primeira base bíblica. Isso, dia 28, que eu pensei que fosse ontem. Eu quero que você me coloque uma base bíblica aí, que é a primeira base bíblica referente à Páscoa. Você pode colocar o livro, se você souber o capítulo, você pode colocar o capítulo também, tá? Que fala sobre a primeira Páscoa, onde começou a Páscoa. EBD, hein? Vai ver quem sabe aí, quem poderia nos responder. Qual o livro, qual a referência, quem era o líder que estava ali, onde o povo estava, o que aconteceu, qual foi o evento que aconteceu, que dali originou-se o Pesach, a Páscoa. Será que alguém poderia responder aí para mim? Poderia escrever aí? Hein? E aí, Edivaldo, fala aí para mim. Elizabeth, Fabinho, Natália. Cadê o Alisson que não apareceu aí? Cadê? Deixa eu botar aqui.
Oxa, missionária Simeia. Missionária Simeia vai nos falar, ela sabe, né? Primeira referência sobre a Páscoa. Vou dar aqui uma pista, hein? Vou dar uma pista. O livro é o livro do Êxodo. Olha aí, o livro do Êxodo. Qual é o capítulo? 3 opções. Capítulo 14, capítulo 12 ou capítulo 10? Qual desses 3 capítulos retrata a primeira Páscoa? Pessach, saída. E aí, gente? Quem pode me responder? Porque amanhã, né, deveria ser o assunto da nossa IBD, né? Ou um dos assuntos, que geralmente a gente vai lá já em Jesus, porque é a Páscoa que a nossa Páscoa hoje é Jesus, mas a origem da Páscoa, né, começa lá no Êxodo. O povo está no Egito, lá em Gozém, né? E Deus envia Moisés para retornar ao Egito para libertar o povo. Aí lá no capítulo 10 começam as 10 pragas. Faraó com o coração duro não quer liberar o povo de jeito nenhum, né? E a cada praga ali é Deus combatendo uma divindade egípcia. O rio Nilo era uma divindade, os gados eram uma divindade, as moscas, tudo aquilo ali simbolizavam os deuses, o sol ali quando se tornou-se em trevas. E Páscoa é a passagem, onde Jovem 24 aí, a galera lá de Marapicu. Então ali Deus ele dá ordem a Moisés para que Moisés fosse a Faraó, e Faraó não amolece o coração, tem o coração endurecido. E o interessante é que a palavra original aqui no hebraico, né, que Deus endureceu, isso aqui eu vou falar para vocês aqui, fala sobre pesar o coração. Porque assim como nós cristãos temos a cultura bíblica, a doutrina bíblica de crer na salvação, de crer na vida após a morte, crer no céu, no arrebatamento, crer na vinda de Jesus, crer numa vida eterna com Ele. Nós temos também que entender que os egípcios naquela época tinham uma doutrina, tá? E eles, quando morriam homens importantes principalmente, eles guardavam aquele corpo no sarcófago, onde ali era uma morada eterna daquele corpo, mas eles criam que aquele corpo, aquela pessoa, a sua alma era julgada por suas obras. E geralmente quando entrava no processo de mumificação, eles arrancavam as vísceras, tá? E os faraós, quando morriam, quem preparava o corpo do faraó tirava também o seu coração e colocava um artefato, como se fosse um escaravelho, no lugar do coração, para que quando eles fossem julgados por suas obras, quando eles fossem penalizados pelo deus Anubis, né, eles criam que deus Anubis tinha uma balança, e de um lado da balança colocava uma pena, lembra? Pena, penalizar, julgar, e do outro lado da balança colocava as obras, e a cada obra que é feita a mais ia pesando ali. Se as suas obras pesassem mais que aquela pena, aquela pessoa seria julgada a condenação. Então, num ato de de enganar Anubis, eles colocavam um coração de pedra no faraó. Então, entendia que quando fizesse as perguntas, daria para enganar ali o Deus deles. Então, quando fala que Deus pesou o coração de faraó, é que Deus já havia julgado o coração dele, e de Deus ninguém foge. Isso aí, Êxodo capítulo 12, versículo 14. Obrigado, missionário. Então, quando falou que Deus pesou o coração de faraó, ou Deus endureceu, que significa pesar, é que Deus já havia julgado o coração dele. Ele não tinha como fugir do juízo de Deus. Tanto é que a última praga é a morte dos primogênitos. E Faraó teve morte na sua casa. E ele entendeu que ele não estava isento do juízo de Deus. Quando isso acontece, ele resolve então ouvir a voz do Senhor e libera o povo. O povo sai com despojos, o povo sai com tantas coisas, não saem de mãos vazias, e ali é dado-se a festa da Páscoa, a Pessach, pela qual, pela ordem de Deus, eles tinham preparado os seus animais, e no 14º dia aquele animal foi sacrificado, e passou-se o sangue nos umbrais das portas, pela qual o Senhor falou que na meia-noite passaria o anjo da morte, e as portas estivessem com sangue, não teria morte. Então os hebreus que estavam em Gozém não teve morte em suas casas, porque o sangue de Cristo, que simbolizava o sangue de Cristo do Cordeiro, estava nas portas. Então daí começou-se a Páscoa.
Então, daí então, os próximos 3.000 anos até Jesus, eles sempre celebravam a Pessach, a Páscoa. O próprio Jesus celebrava a Páscoa na sua infância, na sua adolescência e até durante o seu ministério. Então, a Páscoa tem a ver com libertação. A Páscoa tem a ver com mudança. A Páscoa tem a ver com conquista. E a nossa Páscoa, não a Páscoa do judeu, muitos judeus já celebram as suas Páscoas, fazem as suas mesas, tem tudo lá o seu ritual, nós respeitamos a tradição deles, mas os judeus messiânicos, ou seja, os que já se converteram em Cristo, mesmo celebrando a sua Páscoa tradicional, eles também aderiram à Páscoa cristã. Então, nossa Páscoa não é a Páscoa que começou lá no Egito, embora essa Páscoa que começou no Egito também tem a ver com as nossas vidas, porque ali começou-se o plano da salvação. A nossa Páscoa, ela é Jesus. Cristo é a nossa Páscoa. E quando Jesus estava numa cruz com seus pés e suas mãos cravadas, ele não morre. Que isso, Vinícius? Ele não morreu. A morte não matou Jesus. Né, Maurício Brandão, missionária, pessoas que buscam a palavra, a Carla Correia, Carla lá de Vasconcelos, minha amiga, irmã da Thaís, Deus abençoe a todos vocês. Divulga essa live aí. Cristo não morreu de morte. Cristo entregou o seu espírito, porque ele entendeu que o seu dever já havia sido cumprido. E quando ele cumpre o seu dever, ele vai dar um grito. E esse grito no grego significa tetelestai. Está consumado, está pago, foi-se cumprido. Nós temos algumas revelações dentro da cultura grega que pode nos trazer a reflexão sobre o tetelestai. A primeira é que quando uma pessoa estava prisioneira, estava em cárcere, e quando ela pagava a sua pena, o soldado romano ou responsável por aquela cela colocava uma placa naquela cela escrito tetelestai, dizendo que aquele homem que estava penalizado pagou a sua pena, ou seja, ele não devia mais nada à sociedade. Cristo, quando ele morreu por mim e por você, nós éramos escravos do pecado, nós estávamos aprisionados pelo pecado, mas quando ele disse está consumado, ele nos deu o direito de falarmos que estamos libertos. Tem uma canção que eu escrevi que ela diz: estou livre, estou liberto e já não há mais condenação, né? Em Jesus tudo foi consumado. Então nós podemos falar que a nossa fatura que estava em aberto, Maurício, foi paga, ok? Então o Maurício já deu aqui a segunda dica. Uma pessoa, quando tinha uma dívida com alguém e essa dívida era paga, essa fatura, como se fosse, por exemplo, um carnê, você pagou o teu último carnê, essa última folhinha, talvez a Casa Bahia colocaria lá tetelestai, dívida paga, a fatura estava em aberta, foi selada, ela foi paga, foi sanada, não há mais dívida alguma. A terceira revelação que nós podemos falar é sobre a guerra, isso, sobre guerra. Quando os soldados ou o capitão, o comandante voltava de uma guerra, e quando ele vencia a guerra, ele chegava na cidade gritando tetelestai, vencemos a guerra, nós vencemos. Primeira revelação, eu já disse aqui, de alguém que estava preso, estava pagando uma penitência. Nós estávamos penalizados por nossos pecados. Nós estávamos penalizados, mas quando ele falou tetelestai, ele pagou as nossas dívidas. Segunda revelação que o Maurício já falou aqui, nós tínhamos uma dívida, só que ele veio e pagou a nossa fatura. Nós não devemos mais nada. Terceira revelação, a guerra foi vencida. Lembra que a gente canta aqui? A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Amanheceu. É porque eu estou ouvindo a música aqui, eu estou pegando aqui o tom. Sepulcro se abriu e nada vencerá. Ele venceu. Quando ele olha para o céu, ele diz para a eternidade, para os anjos, para o Deus Espírito, para o Deus Pai e para os demônios e para nós. Nós vencemos esta guerra. Nós vencemos esta
guerra. A primeira revelação, quem estava cativo foi liberto. Segunda revelação, quem estava em dívida, a dívida foi paga. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam agora segundo o Espírito. Nós somos agora livres em Espírito. Nosso irmão Fernandinho canta que nós somos eternos devedor. Não é o sangue, não é nossa carne, não. Dever a graça não é que você tem que vender a sua vida, mas é dívida de gratidão. O que é dívida de gratidão? Eu sei que o que você fez por mim é impagável, então eu dedico a minha vida em gratidão a você. Isso é pagar a dívida. Mas tem uma coisa muito interessante também, que é lá desde o Antigo Testamento, que geralmente pessoas tinham dívidas. Lembra da viúva que estava devendo e foi até o profeta? E ali tem duas situações, tá? A primeira situação que quando você devia alguém, essa pessoa poderia, se no caso um homem, levá-lo para trabalhar com ele como escravo, até que sanasse a dívida. Algumas dívidas eram dívidas impagáveis. Tem parábolas que falam de dívidas impagáveis. A segunda coisa, no caso da mulher ali, no caso, se tivesse um filho homem, ela poderia levar um dos filhos. Né? O credor poderia levar um dos filhos. E a terceira situação é que poderia levar os despojos, levar os móveis, levar os bens. Ali em 2 Reis, no capítulo 4, se eu estiver enganado vocês me corrijam, ali tem um abuso de lei, porque ele levou não somente ou melhor, ele não queria levar ele queria levar 2. E além do mais, ele foi e saqueou a casa da mulher. Se ele saqueou a casa da viúva, estava paga a dívida. Ou então, não tendo nada o que levar, ele poderia levar um dos filhos. Mas ele queria levar 2 e levou tudo o que ela tinha. Não tendo o que pagar, ela foi até o profeta foi, deu a palavra, ela ouviu a palavra, obedeceu, o azeite se multiplicou, ela pagou sua dívida. Isso aí são costumes judaicos. Mas, quando alguém tinha uma dívida impagável, essa pessoa sacrificava um animal. Lembra que lá no Éden, quando Adão e Eva pecou, Deus sacrificou um cordeiro para que pudesse cobrir? Cobrir. E lá no tabernáculo tinha um propiciatório, aonde era uma tampa em cima da arca. Sunamita, saudade de você. Uma tampa em cima da arca. E quando o sangue do animal era derramado em cima daquela tampa, era chamado de capará, cobertura, ou seja, aquele sangue derramado cobria aquele pecado. Em Hebreus capítulo 10, me ajuda aí, o Alisson, meus amigos teólogos, salvo engano, capítulo 10 vai dizer que não era o sangue do animal que cobria, mas o sangue do cordeiro, que é Cristo. Então, ali no Éden, um cordeiro foi sacrificado para que pudesse cobrir a nudez do pecado de Adão e Eva. Ali vai nos apontar para uma coisa interessantíssima. Cristo na cruz, com o seu sangue derramado naquele madeiro, ele cobriu os nossos pecados. Não vou perder o raciocínio, segura aí. Eu ministrei na igreja no domingo, né? Falando que no domingo eu cheguei na igreja, uma menina chamada Ágata correu para me abraçar, mas ela caiu. Ela caiu mesmo. Ela veio com tanta ansiedade para me abraçar que ela caiu. E eu falei que Jesus, quando morreu numa cruz, ele estava com os braços abertos. Aqueles braços abertos, eu até apliquei que é o Senhor nos recebendo. E muitas das vezes nós desfazemos do amor de Deus por nós. E aquele braço aberto na cruz era Deus dizendo, eu te recebo. O meu Pai amou o mundo de tal maneira que me deu a mim, o Filho unigênito, para que você crê nele e não pereça, mas tenha vida eterna. E ele está dizendo o seguinte, ele tá ratificando com o seu gesto o que disse Isaías. Ele levou sobre si. Quando ele abre os braços na cruz, ele está acolhendo a mim e a você, dizendo, eu comprei a tua briga, eu paguei tua dívida, eu comprei teu barulho, eu levei sobre si as tuas dores, seus pecados, o teu castigo. E Cristo está de braços abertos, de segunda a segunda para nossas vidas. Ele não é chocolate, ele não é coelhinho. Aquela cruz ali é um símbolo vazio de uma cruz que foi derrotada por ele. Deixa eu voltar para a lei de raciocínio. Então ele te recebe de braços abertos. E o interessante é que no Antigo Testamento, quando alguém tinha uma dívida impagável, ela sacrificava um animal. Muito obrigado. Está consumado quer dizer que ele esvaziou o cálice da ira de Deus e encheu o nosso cálice de salvação. O cara é teólogo, já veio aqui já, pá. Vou até fixar esse negócio aqui, tá, meu filho? Eu vou fixar. Vou fixar isso aqui. Pronto, tá aqui, fixado, mereceu. Aí, a pessoa pegava um animal, Alisson,
Ana Maria, a minha irmã lá da igreja da Rua Mora, os irmãos que estão aí, me ajudam a divulgar essa live. Eu não tô aqui, eu não faço live para pedir pix, eu não faço live. Posso pedir um dia, se Deus mandar, não sei, né? De repente posso precisar. Eu não vou trazer revelamento aqui, eu trago palavra, um pouquinho que a gente conhece. Aí, quando alguém tinha uma dívida impagável, ela sacrificava um animal. Sacrificando aquele animal, ela tirava o couro. Deixa eu abaixar aqui, porque eu sou muito auditivo. Ela sacrificava aquele animal, tirava o couro daquele animal e ela escrevia, ela gravava naquela pele daquele couro a sua dívida e pendurava na entrada da casa, com a esperança de um credor. Saudade, Rafael. Poxa, cadê vocês? Estão aqui por aqui? Pô, Tsunamito não viu ontem. Com a esperança de um credor passar, se compadecer por aquela dívida e pagar aquela dívida. Ai, meu Deus do céu. Nós tínhamos uma dívida impagável. E nós, num ato de súplica pela graça e pela misericórdia, expomos as nossas dívidas, pedindo que alguém pudesse pagar. Aquele que era preso no alcoolismo, aquele que era preso na prostituição, aquele que era preso na droga, aquele que não conseguia ser feliz, dizia: como é que eu vou conseguir preencher esse vazio, esse cálice que dá ira, como é que eu vou resolver esse negócio? Aí passou Jesus, vou dizer melhor, passou o nosso Deus. E Deus agora ele resolve não colocar o teu animal pendurado, mas ele coloca pendurado na cruz o Cordeiro de Deus que foi criado e separado desde antes da fundação do mundo. A cruz expôs as minhas dívidas e a tua dívida. A cruz expôs sim a nossa vergonha do nosso pecado. A cruz expôs, não para nossa vergonha, não. Eu vou aqui lembrar de Martinho Lutero. Conta-se que Martinho Lutero, já bem idoso, estava na sua cama. Os religiosos da Igreja Católica, que tinham amizade com ele, foi diante dele e disse: olha, você já pecou, já bebeu, cara. Tu era um profano. Tá aqui anotado. Ele: acho que tem mais coisa aí, hein? E anotaram mais, voltaram no outro dia e vieram trazendo mais acusações. Ele: olha, eu acho que tem mais coisas aí. Aí pesquisaram, encontraram mais coisas e vieram: Martinho Lutero aqui, ó, a lista não para de crescer, eu acho que tem mais coisas. Quando eles cansaram de procurar, você agora coloca no finalzinho, bota no finalzinho, rodapé. Eis que tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura. Por dizer o versículo todo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. É isso. Os nossos pecados foram expostos ali, mas alguém chegou e disse: eu pago com o meu sangue. Cristo é o Cordeiro que foi colocado no lugar de Isaac. Jesus é a providência de Deus por nós. E tem uma coisinha aqui, ó. Chegou o pastor William Bastos dando adendo nesse comentário aqui do nosso irmão Maurício. Isaac era sacrifício. Isaac não reclamou. Isaac caminhou 3 dias. Isaac caminhou quantos dias? 3 dias. E sabe quem cortou a lenha? Se alguém já cortou a lenha aqui, sabe que cortar a lenha não é fácil, irmão. Sabe quem cortou a lenha? Isaac. Sabe quem carregou a lenha? Isaac. Jesus, ele não fez apenas questão de ser o sacrifício, ou melhor, Jesus apenas não teve a humildade de ser sacrifício. Ele fez questão de preparar o altar para o sacrifício. Ele carregou a lenha nas costas. Oh glória, dá vontade de falar em línguas aqui, irmãos. O Cordeiro fez questão de carregar nos ombros a madeira. Ele é a nossa Páscoa.
E a nossa dívida estava pendurada, todo mundo passava e via. Todo mundo sabia da nossa dívida, mas ninguém tinha coragem, ninguém tinha condição de pagá-la. Mas Cristo, às 15 horas da tarde no nosso calendário, ou a 9ª hora no calendário judaico, ele vai olhar para o céu. E esse recado é para potestades, principados, para toda a existência. Está consumado. Vinícius, Alisson, William, Maurício, Ana, os meus servos, aquele que me aceitou, aquele que entendeu que depende de mim, já não deve mais nada para Deus. Olha aí, porque foi pago para Deus a dívida. Satanás é um agiota, safado, sem vergonha, que ele quer cobrar nem aquilo que é dele. Tem gente que acredita que deve uma coisa para diabo. Não, nossa dívida é com Deus. Se nós aceitarmos a Ele, nós somos abonados dessa dívida com Deus. Pastor William diz, consumado, finalizado, antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Consumado quer dizer, eu comecei, e aí? Eu terminei. Eita, meu Deus do céu. Finalizado, eu comecei e eu terminei. Pastor, alfa e ômega, princípio, meio e fim, essência, existência e aquele que consuma, autor e consumador da nossa fé. Alfa e ômega, princípio, o Gênesis diz o haja. O meio, aquele que governou todo o plano da salvação. E o fim é aquele que iniciou o culto que não tem fim na cruz. Tetelestai significa negócio fechado, a graça saiu de graça para nós, pois ele pagou com um grande preço. Isso aí. Então, relembrando aqui, ó, Tetelestai, primeiro exemplo que eu dei de alguém que estava preso e agora tem uma placa nessa cela, com a cela aberta, Tetelestai, ou seja, liberdade. Também significa aquele que tinha uma fatura para pagar, muitos boletos, e quando tudo isso era sanado, estava dizendo, dívida paga. Também quer dizer que quando uma tropa voltava de uma guerra e a guerra era vencida, eles chegavam na cidade dizendo, Tetelestai, nós vencemos. E também significa de alguém que tinha uma dívida impagável, e sacrificou ali um animal e a sua dívida foi exposta, aguardando que chegasse um credor. E a Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que não viram e viram. Aqueles que não viram, mas creram. Quem são esses? São aqueles que não viram Jesus. Aqueles de Hebreus 11, que mesmo não alcançando a promessa, não abandonaram, não negaram a sua fé. Também tem um exemplo aqui que eu lembrei, de alguém simples, um exemplo cotidiano, porque essa palavra Tetelestai era a palavra como a palavra em português, que às vezes tem 11, 12 significados. Né? Uma palavra que pode significar muitas coisas. Parada pode ser aqui pode ser uma coisa aqui no carioquês, uma parada ali. Vou ver uma parada ali, um negócio. Parada pode ser parada, pode ser uma parada cardíaca e assim vai. Então Tetelestai tinha muitos significados. Um deles, que eu aprendi com meu amigo Mateus ontem, isso eu não sabia, que às vezes o pai ele dava uma tarefa para o filho. Olha que coisa linda. O pai dava uma tarefa para o filho. E quando o filho executava essa tarefa, um exemplo, você vai ter que lavar essa louça. E quando o filho cumpria essa tarefa, ele chamava o pai, Tetelestai. Dever cumprido. A bondade dele. Olhou para o céu e disse, pai, o dever está cumprido. A ti entrego o meu espírito. Isso é muito forte, isso é lindo demais. Isso é agraciador, nem sei se essa palavra existe. Isso é agregador. Cristo é a nossa Páscoa. Cristianismo, culto, não é uma homenagem póstuma, né? O que é uma homenagem póstuma? Uma homenagem para alguém que já morreu. Não. O culto é uma celebração, uma homenagem para alguém que vive. Ele vive. Ele vive, e quando nós cantamos, ele está ali com a gente.
Quando nós oramos, Ele está com a gente. Quando nós choramos, Ele está com a gente. Cantora Helena Linhares. Cantora Helena, você é da onde? É do Rio de Janeiro? Escreve aí pra gente. De onde você é? O culto não tem fim, né? Ele está ali com a gente. E nos causa muitas das vezes uma certa preocupação quando nós não fazemos menção de que Ele vive, né? Não sei se vocês conhecem a história dessa canção, Porque Ele Vive. Essa canção foi gravada nos Estados Unidos, salvo engano, no ano de 1964. Havia um casal, que eu não vou lembrar agora o nome aqui, você pode pesquisar no Google, uma pesquisa rasa você encontra. História da canção Porque Ele Vive. Se eu contar aqui errado, aqui me perdoe, porque eu só li uma vez, então eu posso aqui me equivocar. Então eu vou tentar só falar aquilo que é essencial para poder não me atrapalhar. Esse casal era um casal de missionários, servia a Deus. Esse casal sonhava, né, em ser pais e não conseguia. E de acordo com a história, havia uma perseguição, uma luta muito grande na terra do tio Sam naquela época com relação ao cristianismo. E foi ali que surgiu aquela frase que inspirou agora esse filme. Esse filme é uma resposta de algo que aconteceu há 50 anos atrás. Deus está morto. Surgiu-se uma frase nos Estados Unidos provocativa dizendo que Deus estava morto, que Jesus não vivia, não era vivo. E esse casal estava dentro desse contexto, e dentro desse contexto eles também queriam ser pais. Parece-me, se eu estiver equivocado, me perdoe, que a esposa engravidou, mas, salvo engano, ela perdeu aquela criança. A tristeza veio a decepção, veio a frustração, e misturado a tudo isso, essa pressão, dizendo que Deus estava morto, eles numa sala sentados, o Senhor inspirou essa canção para eles, Porque Ele Vive. E de acordo com o que eu li, não posso afirmar nada aqui, mas eu li que essa canção ela até foi eleita na época como a melhor canção do ano. E nós temos que responder todos os dias com a nossa vida que Ele vive. Jesus ele vai no Salmo, em João 17, que é a oração que ele faz. Helena, você pode responder de onde você é, minha filha? Eu fiquei curioso. E João vai relatar que na oração ele diz assim, olha, nós temos que ser um para que o mundo creia que o Pai nos enviou, como o Pai em Cristo é, para que o mundo creia que o Pai nos enviou. E não adianta a gente falar que Ele vive, gritar que Ele vive, fazer cartaz que Ele vive, colocar camisas que Ele vive, se a nossa vida não é um testemunho vivo de que Ele vive, né? E tem faltado à igreja fazer questão disso. Porque nós estamos tão apegados a situações que não são nem cristãs, né? Que não são nem essenciais do cristianismo, estamos nos esquecendo de que a nossa função, né, o fato de ser um cristão é testemunhar Cristo. Não um Cristo morto, não um Cristo miserável, ou como dizia minha avó, um Cristo miserento, mas um Cristo que vive, que reina, que é Senhor. Não um Cristo que te faz comer chocolate ou gostar de um coelhinho. Não um Cristo que te faz olhar para um homem todo rasgado, com estereótipo que nem sabemos se ele era branco, de olhos claros, que te faça chorar. Não de um Cristo que vai te causar emoções, mas de um Cristo vivo, eficaz, que mexe e sacode o nosso caráter. De um Cristo que provoca uma transformação tão eficaz em nós, que esta transformação em nós transforma os outros. De um Cristo que as pessoas enxerguem em nós mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca. Quantas palavras Jesus falou na cruz? 3. Pai, perdoa-lhes. A segunda está consumado, que ele fala com o Pai. 2 com o Pai. A última, né, está consumado.
E outro ele vai dizer, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. E ele fala como ladrão, ele conversa com o ladrão. E a quarta palavra ali é quando ele pede água. Mas Jesus, ele não demonstrou vida, ele não demonstrou que a palavra que ele pregava era viva, ou que o testemunho que ele trouxe era vivo, ele, Moisés, os apóstolos e posteriormente, sim, mas vamos colocar Moisés, sacerdotes, sumos sacerdotes, profetas, com palavras. Ele revelou a verdade com a vida. Verdade se revela com vida. Não tem aquela frase que é filosófica? As suas atitudes gritam tão alto no meu ouvido que eu não consigo ouvir as palavras. Então a igreja é viva. Tanto é que o tema hoje, esse ano da nossa igreja lá em Corcundinha é a igreja BPM Corcundinha, a igreja viva. A igreja viva. A igreja viva, ela sempre venceu. Venceu o Império Romano no primeiro século, né, ali com a Pax Romana. Venceu os imperadores. Venceu a perseguição, venceu o incêndio lá, que culparam até mesmo os judeus. Venceu ali a perseguição ali da era patrística. Venceu ali a questão da fusão totalmente errada com a Igreja Apostólica Romana. Venceu a Inquisição. Venceu tanta coisa, porque a igreja é viva. A igreja é viva. A igreja não é ativista, a igreja é cristã. Ela vai ser perseguida, sempre foi perseguida, ela nunca foi popular, o evangelho não é popular, o evangelho não é glamouroso, o evangelho não é cult, o evangelho, ele confronta mesmo. O evangelho sempre confrontou. O evangelho é vivo. A gente pode ser cerceado, a gente pode ter problemas, dificuldades. Eu sinceramente, eu temo isso. Eu quero liberdade para falar. Mas a igreja é viva. Porque Cristo vive. Ele é vivo e ponto. Então, mediante a isso, para partir para o meu final, como foi a primeira pergunta que eu fiz, né? O que é a Páscoa para você? Então eu termino aqui, ó. O que você tem feito para testemunhar a vida de Cristo através da sua vida? É como eu aprendi ontem com meu amigo teólogo Wellison Nascimento, que há 2 livros na Bíblia que terminam com interrogação. Ageu e Esther. Porque tem mensagem que é assim, tem live que é assim, inconclusiva. Ela termina com uma interrogação. Cristo vive? Tá. Mas o que eu tenho feito para que meu vizinho veja em mim a vida de Cristo? Amém? Eu quero só dizer para você o seguinte: me ajude, ore por mim. Obrigado por quem tem me seguido, tem curtido lá as minhas postagens. Posto coisas evangélicas, posto coisas comuns também, que sou uma pessoa comum. Busco não escandalizar, às vezes sou um pouco polêmico, porque o mundo está dividido com opiniões. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos agraciado, nós temos buscado no Senhor, com humildade, conhecimento e entendimento da vida, da palavra, para que sejamos bênçãos na vida dos outros. E se você puder, vai ficar gravada essa live aqui, se você quiser, você pode pegar e compartilhar para os seus amigos. Eu não estudei, me desculpa pelo eu acho, pelas expressões, como eu disse, salvo engano, que eu prefiro ser humilde e vou falar, que eu não me lembro tanto do que chegar aqui e afirmar algo e estar errado. Ok? Foi algo espontâneo, eu nem tinha tema para essa live, eu queria conversar um pouco com vocês, mas eu acho que deu para a gente trocar umas ideias. Obrigado, presbítero Alisson, pela cooperação, pastor William, a nossa missionária ali que dirige a consagração do bairro Amazonas, Cimeia, esse pastor William Bastos que entrou na live aí, você pode levar, será para levar a pregar, pode levar também o Alisson, você pode levar o Maurício, que eu super recomendo. Tem uma cantora aí chamada Helena, que eu não a conheço, eu perguntei de onde ela era, né, até para divulgar o trabalho dela, não sei se eu a sigo, mas eu quero dizer para vocês aí, obrigado pela cooperação. Que Deus abençoe vocês, que Cristo seja a vossa agenda, que Ele possa conduzir vocês às igrejas, aonde quer que vocês vão, né? Que vocês sejam bênção, boca de Deus lá, que Deus venha suprir a vida de vocês, de cada um. Meu amigo Rodrigo está lá na Inglaterra, nós temos um projeto na Inglaterra, irmãos. Rodrigo, está chegando a hora, tá? E eu quero estar aí com você. Deus tem
colocado portas de nações para estarmos lá, mas a nossa intenção é que o nome dele seja glorificado. E se for acaso, eu farei lives lá quando chegar na frente, vou colocar meu Pix aqui sim, mas é para obra. Mas eu não vou enganar você, eu não vou falar que estou vendo aqui uma porta, uma chave, só vou falar se Deus mandar. E se Deus mandar, eu vou falar porque nós não podemos guardar e reter aquilo que ele disse. Não posso brincar com as coisas de Deus, tá bom? Quero agradecer a todos vocês, que Deus assim nos abençoe, tenham um final de feriadão abençoado e que graça. Lamentações, Jonas e Naú, corrigindo, obrigado. Tá vendo aqui, ó? Lamentações, Jonas e Naú são 3 livros que terminam com uma indagação, tá bom? Então, nossa live hoje termina com uma indagação. Cristo é a Páscoa? Ele está vivo? Tá. O que eu tenho feito para que as pessoas, através da minha vida, percebam que ele vive? André chegou agora, se quiser pode ver a live, vai ficar guardado aqui no meu feed. Deus assim vos abençoe.